Vamos ficar todos em pé para todos oferecermos este nosso culto ao nosso Deus. Mais uma vez, Senhor, nesta manhã, aqui nos encontramos para te cultuar, reconhecer a tua bondade e majestade, reconhecer os teus padrões elevados para nós e desejar atendê-los. Ao te oferecermos, Pai, este culto, queremos também te rogar que nele o Senhor nos desafie, o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos conforte, o Senhor nos ensine. Queremos ser homens e mulheres que têm a mente de Cristo. Receba então o nosso culto, receba a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Todos podem se assentar, por favor. Pegue o seu boletim aí que você vai ver algumas boas informações. Eu até vou pegar um aqui emprestado com os Jujos. Na página 1, nós temos a primeira parte do sermão, é o princípio oitavo princípio, é o último princípio da recuperação, que é o da comunicação. A segunda parte vai ser objeto no culto hoje, tanto no culto das 5h30, quanto no culto das 19h30, com ênfases diferentes, mas o mesmo princípio, o princípio da comunicação. Na página 4, você tem uma informação aí, eu quero mais uma vez explicar do que se trata. Companheiros de oração é uma lista de nomes de pessoas que se comprometem a orar ao receber um pedido de algum irmão através de mim. As pessoas me encaminham o pedido e eu encaminho a essa lista de transmissão usando um recurso chamado WhatsApp, isto é, quem tem um telefone com internet pode participar. Por que não por SMS? Porque SMS tem um preço. O torpedo, a operadora cobra. Então, não queremos que você gaste dinheiro com isso, nem queremos gastar o dinheiro da igreja com isso, o WhatsApp é gratuito. Depois, eu vou preparar também uma só por e-mail. Mas muitas pessoas veem e-mail uma vez por semana. Nós queremos que a pessoa ore naquele momento, quando ocorre a eventual necessidade de oração. Na página 5 temos uma pequena reportagem aí, com alguns testemunhos sobre o que foi a nossa vigília da sexta e sábado pela manhã, pela família, unidos de joelhos pelas nossas famílias. Na página 5, parte B, você tem aí outras informações também para participar, bem como na última página também. Quero lembrar a todos informar na verdade, que no domingo que vem teremos cultos normais, 1 e 2, 9 e 11. Não teremos culto às 5h30 e às 19h30, no domingo que vem. Depois voltaremos completamente ao normal. Quero perguntar se há entre nós alguém que pela primeira vez veio participar do nosso culto. Alguém pela primeira vez? Fique em pé para receber um abraço nosso. Alguém? Primeira vez conosco? Aqui temos uma senhora, muito bem-vinda. Vai ganhar um abraço, depois se assenta. Lá atrás também temos duas irmãs, vão ganhar um abraço também, depois se assenta. Mas alguém que não esteja vendo, aqui, dê um abracinho, leve, abraço leve. Ok? São muito bem-vindos, bem-vindas todos vocês. Quero chamar aqui o Tiago Dantas. Tiago casou com a Marília, finalmente resolveu pedir a sua carta, transferência para cá. Ele é membro da primeira de São João de Miriti. Tiago Dantas, então, quer, por carta de transferência, tornar-se membro de nossa igreja. Quem é favorável, levante sua mão, por favor. Muito obrigado. Contrário? Não sei por que não tem contrário. Alguma coisa não está certa. Mas a gente agradece
Nosso irmão Júlio vai lhe dar um abraço em nome da igreja. Continue aí, que vamos orar daqui a pouco também por você. E pergunte se há entre nós alguém que completou aniversário de nascimento, casamento, batismo, quer dar graças a Deus, pode vir também. Se houver, esta é a hora. Não era não, rebate falso. Vamos ficar em pé. Ah, perdão. Meu retrovisor está com defeito. Aniversário de casamento. 38 anos de vida em comum. Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pastor Roberto vai orar. Depois, então, você pode vir aqui dar um abraço em cada um deles. Se vocês gostarem deles. Se não gostarem, não venham. Vamos ver quantos vêm. Uns 3, talvez, né? Nosso Deus e nosso Pai, louvamos-te, ó Deus, por estarmos hoje aqui na Tua casa, glorificando o Teu nome, agradecendo-te, ó Deus, por tantas bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem derramado sobre as nossas famílias. Deus, eu te agradeço pelo casal à frente, que completa mais um ano de matrimônio, que Tu possas, ó Deus, continuar enchendo esse casal com a Tua alegria, com a Tua paz, ajudando-os, Senhor, ainda mais na caminhada que terão. Ao jovem que está vindo para a nossa igreja, nosso irmão, que ele possa se sentir, Senhor Deus, cada vez mais na casa dele, que é a sua casa, Senhor, servindo-te e alegrando-te e alegrando-nos também. Muito obrigado e aceite o nosso culto como gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, Hélia. Parabéns, Jorge. Nossa. A cruz é Deus agindo, é o plano de Deus para nos perdoar. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, elevado e muitíssimo exaltado. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Ele mesmo levou o seu corpo aos nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Aleluia. Amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar. Nós ouviremos nesse momento o coro da igreja.
alguns poucos minutos, nós teremos nosso momento de entrega de nossos dízimos, de nossas ofertas. Quero dizer aos irmãos que no mês de junho, as nossas receitas foram superiores ao que foi orçado. Somos muito gratos a Deus pela fidelidade dos irmãos. Também tivemos ao longo de junho alguns problemas com boletins que ficaram insuficientes. Vamos ver o comportamento no mês de julho, se precisaremos aumentar a tiragem ou não. Mas você pode também, eu sempre mando os boletins pela internet, aos que são cadastrados no nosso endereço, nossa lista de e-mails. Você pode também baixar no seu equipamento que possa fazer a leitura e utilizar também. Fica a seu critério, mas vamos observar o comportamento para ver se precisaremos fazer alguma alteração. Quando você prepara aí, então, o seu envelope, quero também lembrar os irmãos de como estamos indo em relação ao nosso futuro tempo e tudo aquilo que o antecede. Os irmãos observaram que tem um tapume aqui na entrada do nosso templo, à direita da entrada, pela Praça Barão de Corumbá. Estão sendo feitas duas entradas ali. De quem entra à direita vai ser a nova portaria do Colégio Batista, que, em função do seu crescimento, quer também que os pais e responsáveis possam mais tranquilamente trazer as suas crianças aqui, pelo acesso da praça. E o outro, contíguo ao nosso terreno, vai ser então um corredor, ao nosso templo aqui, vai ser um corredor de uso da igreja. Estamos, ao mesmo tempo, providenciando a demolição do anexo, falta licença por parte da prefeitura, e uma entrada de pedestres e de automóveis também por nosso próprio terreno. Isso é temporário, porque quando começar a construção propriamente, vamos ter que fazer outras adaptações. Então, os irmãos estejam sempre atentos, porque as mudanças vão acontecendo. E não deixem de orar. Sempre no nosso diário de crescimento cristão, eu coloco uma oração pelo nosso futuro tempo. Não esqueçam de orar sobre esse tema, que entendemos ser algo que compete à nossa geração fazer. Quantos anos vai demorar? Não sabemos, só Deus sabe, mas nos compete participar, nos compete orar, nos compete fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. Há algum tempo, irmãos, eu anunciei aqui esse livro, Apocalipse, esse breve livro, essa pequena introdução, esse resumido comentário ao livro de Apocalipse. Pode parecer brincadeira de minha parte, mas é só a introduçãozinha mesmo. O autor é muito profundo, detalhista, vale a pena. E alguns me cobraram, cadê o livro? Ele já está à venda há um mês lá no nosso balcão. Então você que tem desejo, não é um livro para ser lido, ninguém vai ler um livro desse. É para ser consultado. Você vai lendo Apocalipse, você vai consultando esse livro. Eu acho que é o melhor que existe em língua portuguesa, e talvez em língua inglesa também, porque esse autor, Grant Osborne, é um erudito, ele recolheu tudo que escreveu sobre o assunto, fez um bom resumo. É um livro, de fato, muito bom. Qualquer um de nós pode ler, é um livro de acesso fácil, eu recomendo então. Com isso, nós podemos, aqui com apoio sempre de nossas crianças, né? Quem são hoje, Márcia? Então, venham, por favor, né? Para esse instante em que vamos entregar nossos dízimos, nossas ofertas. Como é que você chama? Laura. Laura. Então, quem vem aqui dessa coluna, põe aqui na salva da Laura. E você como se chama? Lara. E não é duplo de cantoras, não, viu, gente? Lara e Laura, né? Então, obrigado, Laura. Brincadeirinha, tá, Lara? Então, quem vem desse lado, coloca aqui na gasofilácio, na salva, com a Lara. Assim, podemos todos, adultos e crianças, contribuir. As crianças ficarão comigo aqui, os demais poderão trazer suas salvas e voltar para os seus bancos. As crianças podem vir ficar aqui do meu lado.
Eu vou chamar então aqui a vovó da Lara para ficar ali ao lado dela, né? E o vovô da Laura para ficar aqui do lado dela, não é? São 3 gerações, né? A primeira e a terceira geração. Nos alegramos muito em poder ter esse momento aqui, né? E ter essa participação, né? Momento de alegria, certamente, para todos nós. Hoje as crianças estão em número menor, porque está acabando de acontecer o acampamento dos pouquinho maiores, né? E por isso hoje temos aqui um número um pouco menor, fizeram aqui no próprio Colégio Batista mesmo. Foi bom, pastor André? Está até de bermuda, que coisa, já não se faz mais pastores como antigamente. Muito bem. Vou pedir aos Jujos que, né, também ore por nossas crianças, por essas contribuições. Está aqui com a filhinha, ficou tudo junto aqui hoje, tudo em família, né? Verdade. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, porque Tu tens estado conosco, nos tem abençoado. Queremos te agradecer por estes dízimos ofertados, ó Pai, que possam, ó Pai, serem usados, ó Pai, de acordo com a Tua santa e bendita vontade, Senhor. Queremos te pedir por essas crianças, Senhor, que estão aqui à frente, que o Senhor esteja conduzindo a vida delas também, ó Pai, de suas famílias, seus pais, seus estudos, ó Pai, que eles possam estar sendo orientados por Ti. Te pedimos pelo pastor André também, que tem feito o trabalho, ó Pai, junto a esses juniores. Esteja com ele, abençoando também e orientando a ele e a sua família. Em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Então, pode todos para o seu culto agora, tá bem? Bom culto para vocês, bom culto aqui para todos nós, né? Obrigado, Júlio. Nós vamos participar nesse momento do nosso momento de intercessão, quando nós estaremos então entregando ao Senhor as nossas súplicas, pedindo ao Senhor para que Ele esteja cuidando das nossas feridas, curando as nossas feridas, pedindo ao Senhor para que Ele possa olhar por nossas famílias, por nossos filhos, por nossos cônjuges, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão feridos da alma, por aqueles que estão enfermos. Se você então desejar vir à frente enquanto nós estivermos cantando a música proposta no nosso boletim, ou então se colocar de joelhos, enfim, faça como o seu coração assim desejar. Mas antes, 2 Coríntios 5:21, diz assim: Deus tomou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cantemos.
Então, nesse momento, eu gostaria de te pedir, a você que está sentado, se você puder apertar a mão do seu irmão, que está de pé ou ajoelhado, e orar com ele, pedindo ao Santo Espírito para que ele possa então confortar o coração do irmão, abençoando, cuidando então da sua vida. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor tem agido em nossas vidas, tem cuidado de nossas vidas, e às vezes, Senhor Deus, nós nem percebemos o quanto o Senhor tem agido por nós, mas queremos te agradecer, porque Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus soberano que cuida e guarda os seus filhos. Deus, há vários irmãos aqui nessa manhã de pé, e muitos que nos assistem através da internet. Nem eu, nem o pastor Israel e nenhum outro irmão talvez saiba o que todos estão passando, mas o Senhor, como é soberano e poderoso, conhece os nossos corações. Ajude então, ó Deus, para que possamos ter aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Esteja com aqueles irmãos que estão enlutados, como o irmão Richard, na perda da sua mãe, com aqueles, Senhor Deus, que estão passando por problemas de saúde. Cremos que o Senhor é o médico dos médicos. Aqueles que estão desempregados, Senhor Deus, aqueles que estão passando por dificuldades dentro dos seus lares. Ó Pai, com a Tua mão carinhosa e santa, estenda, Senhor Deus, a cada um de nós. Amém. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu infinito amor. Encha os nossos corações, ó Deus, com a certeza da presença do Teu Santo Espírito em nossos corações, em nossas vidas. Louvamos-te, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos então podem se sentar. Como os irmãos sabem, por ocasião das celebrações de nossas ceias do Senhor, temos trazido reflexões sobre a oração de Jesus, oração do Senhor, oração modelo, oração dominical, que são nomes que este ensino de Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, tem recebido, que começa com: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Hoje eu quero buscar ajudar na resposta à seguinte pergunta. Ela parte de um pressuposto. O pressuposto é que você quer ser santo. Você quer ser santo? Você quer ser santa? Estou partindo desse pressuposto. Para aquele que não quer ser santo, essa mensagem não faz nenhum sentido. Mas para aquele que quer, espero que faça todo sentido. A grande questão é: como é que nós nos apropriamos daquilo que nós cremos e tornamos isto algo prático na nossa vida? Real, perceptível, tocável nas nossas vidas. Há algumas áreas em que é mais difícil, é mais fácil a gente identificar isso. Por exemplo, você diz assim: eu sou pontual. É algo muito objetivo que você, sendo pontual, você chega ao seu compromisso antes de começar o compromisso. Esse é o pontual. Não é como a pessoa dizer: eu sou pontual, e não chegar pontualmente aos seus compromissos. Ela não é pontual. Isso é fácil de verificar. Eu sou generoso.
Bem, se você é generoso, você abre o bolso, você contribui, você oferta, você doa, você procura situações para abençoar pessoas com seus recursos materiais, financeiros ou seu tempo. No entanto, quando tratamos de santidade, são coisas muito subjetivas. Por exemplo, esses dias houve aquele incidente com o jogador colombiano e o brasileiro, no qual, então, o joelho do colombiano chocou-se com as costas do brasileiro, fraturando-lhe uma das vértebras. Foi intencional ou foi acidental? Só duas pessoas sabem: o atleta e Deus. Porque a intenção, ninguém pode dizer que a nossa é esta ou aquela, só Deus sabe e a gente mesma, se não estiver enganada. Santidade é um desses temas, é subjetivo. Então, isso quer dizer que alguns gestos nossos, que aos outros pode parecer santo, pode ser que não sejam. Porque a sua motivação era pecaminosa. Vou dar um exemplo. Fulano de tal, ou fulana de tal, é muito humilde. A pessoa realmente transparece uma humildade. Mas pode ser que ela tenha orgulho de sua humildade. Logo, não é humildade. Não é? Seja uma pose que a gente não tem como verificar lá dentro do coração. Então, santidade se torna um desses assuntos muito profundos, porque tem a ver com a nossa disposição interior para com Deus. No entanto, conquanto isso verdade seja, ela transborda para a vida e é perceptível. Então, partindo desse pressuposto que você quer ser santo, tem dedicado a sua vida à santidade que Deus requer de você, eu quero responder a seguinte pergunta: como é então que eu sou santo? Então, eu quero dar algumas sugestões. A primeira é a seguinte: acredite que você pode ser santo. Não segundo os seus próprios padrões, não segundo os padrões da igreja a qual você pertence, não segundo os padrões do mundo em que você vive, mas segundo os padrões de Deus, na sua palavra. Mas são muito elevados, muito profundos, muito difíceis. Até pode ser, mas você pode ser santo. Então, primeira orientação: acredite que você pode ser santo. Abra sua Bíblia, se você puder, em Efésios 1:4. E veremos então que quem diz isso não sou eu. É o próprio Deus através do apóstolo Paulo. Efésios 1:4. Nos bancos temos exemplares também, você pode abrir. E se for sua a Bíblia, você pode marcar. Se for da igreja, não é santo marcar o que não pertence a você. Efésios 1:4 diz o seguinte: Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quem diz isto? Apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Não sou eu, não é o seu pai, não é o vizinho, não é um outro pastor. Deus nos escolheu para sermos santos. E aqui o autor bíblico usa uma expressão mais profunda e mais clara: irrepreensível. Em 2 funerais que eu participei nos últimos meses, os filhos disseram o seguinte sobre os seus pais: eu nunca vi o meu pai mentir. Nunca peguei o meu pai numa mentira. Penso que essa é uma boa ilustração do que é ser irrepreensível. Eu olho para o meu pai hoje, diz essa pessoa,
e posso dizer, ele era irrepreensível na sua palavra. Não havia mentira. Nunca vi meu pai mentindo. Por exemplo. Então, o que Deus nos diz através dessa palavra, que nos escolheu, nos chamou, que é que nos dá a instrução, Ele espera isso de nós, que nós sejamos santos, que sejamos irrepreensíveis. Ser irrepreensível é a pessoa olhar para a gente, procurar defeitos e não achar. E a Bíblia diz que isso é possível. Nós podemos buscar uma vida irrepreensível, porque somos chamados para isso. Então, primeiro, repito, acredite que você pode ser santo, de acordo com os padrões da palavra de Deus. Segundo, acredite que você pode ser liberto dos grilhões, seja de heranças malvadas que você recebeu, dos seus temperamentos inadequados, dos seus desejos ruins, das suas percepções pervertidas de caráter, dos seus valores errados. Você pode ser livre destes padrões. Por que digo isso? Lembra-se de Isaías, quando ele estava em sua experiência de culto? Ele disse, eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. Não tem chance para mim. Como é que eu vou ser incorruptível se o mundo em que eu vivo é corruptível? Como é que eu não vou falar palavrão se todo mundo fala? Como é que eu vou ser fiel à minha esposa se os meus colegas não são? Aí eu poderia mencionar um monte de situações longe da irrepreensibilidade. Mas o que é que Deus faz com Isaías? Um dos serafins voa do alto do templo, é uma visão, e com o cadinho que tinha às mãos, queima os lábios, podemos dizer assim nessa imagem, de Isaías, como a dizer, purificando os seus lábios, para não ser mais um homem de lábios impuros. Às vezes nós abdicamos da possibilidade da santidade, renunciamos de antemão, porque julgamos que isso não é para nós, isso é impossível. Ora, se para nós não fosse, Deus não nos pediria, Ele pede. Nós podemos ficar livres de tudo aquilo que nos afasta do padrão de Deus para a nossa santidade. Mais um versículo, agora Romanos 6, 22. Romanos 6, 22. Agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem desta operação leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Em outras palavras, Deus nos liberta, repito, seja de nossas heranças, alguns recebemos heranças horrorosas de nossos pais, costumes péssimos, práticas malvadas. Deus nos liberta nossos temperamentos, sejam temperamentos excessivamente explosivos ou excessivamente contido. Deus nos liberta de nossos desejos ruins. Deus não é contra o desejo, Ele é contra o desejo ruim. Deus nos liberta de nosso caráter, por vezes, pervertido. Uma vez que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Algumas vezes eu tenho repetido que em nossa época o vício se tornou uma virtude.
Mas eu preciso corrigir a frase, que essa semana, preparando o Bom Dia Amigo 2015, eu pesquisando citações para uma das reflexões, colocada no final, encontrei uma de Molière, o grande dramaturgo, em que ele diz que a moda faz o vício. Todo mundo faz, eu também faço. E boa parte do que todo mundo faz é vício. Mas eu não sou obrigado a seguir a moda. Porque eu posso ser liberto da moda. É isso que a Bíblia nos ensina. Terceiro caminho, terceira orientação: inventarie a sua vida com honestidade. Quando eu tenho o privilégio de orientar alguns casais para o casamento, eu peço algumas tarefas por escrito. Uma delas é a seguinte: em separado, sem conhecimento um do outro, prepare um texto com 2 colunas, só com palavras, expressões curtas. Primeira coluna: quais são as suas semelhanças? O que você se acha semelhante ao seu futuro cônjuge? Na outra coluna: quais são as suas diferenças? Não mostre um ao outro, manda para mim. Então, no encontro eu vou lendo uma outra. E vamos observando que às vezes um descobre coisas sobre o outro que não imaginava antes, e vice-versa. O meu desejo ali é fazer com que esses noivos façam um inventário para se casarem com as pessoas certas, não com aquelas que imaginam que sejam. No campo, então, da santidade, estou aqui sugerindo que nós façamos o inventário. Vamos colocar numa coluna: quais são os nossos defeitos? Quais são as nossas virtudes? O vaidoso colocará assim: eu sou o vaidoso, na primeira coluna. Na segunda, não tenho defeito. Brincadeiras à parte, é importante que nós nos conheçamos, que façamos um inventário como nós estamos. É muito fácil a gente se enganar a nós mesmos, porque lemos isso, que o nosso coração tende a ser enganoso, ou às vezes a praticar uma indulgência, uma autoindulgência. Eu sou assim porque A, B ou C. Ok, reconhecer que você é assim por isso ou por aquilo não vai ajudar em nada, apenas você dar um passo além. Mas esse é só um primeiro passo. Você é assim, mas você não quer ser assim. Faça um inventário de suas qualidades. Você tem. Os seus defeitos. Talvez você tenha. Se lembram de Neemias? O livro de Neemias tem várias vezes uma oração no meio do livro, ou uma narrativa, numa outra frase. Tem lá uma oração de Neemias, geralmente uma pequena frase: Senhor, lembra-te de mim, porque eu tenho feito aquilo que o Senhor me pediu. Eu confesso que no começo, quando lia esse texto, eu falei: esse Neemias ele é meio metidinho, né? Meio arrogante assim, meio petulante, né? Achando que é... Mas depois eu entendi melhor. Eu entendi que Neemias era uma pessoa de coragem, que se olhava no espelho e dizia: eu tenho buscado fazer aquilo que é certo, eu tenho buscado cumprir a missão que Deus me deu. Demanda coragem, porque às vezes podemos olhar e dizer: estou em falta, está difícil para mim. O importante é que nós façamos um inventário, não para aceitá-lo naqueles pontos positivos para melhorá-los, mas nos ruins dizer: não é isso que eu quero para a minha vida. Um dia eu estava com um junior que queria ser batizado. Então, na entrevista com ele, eu perguntei: por que você quer ser batizado? Ele disse então que tinha chegado
a um tempo de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Eu pergunto, quando isso aconteceu? Geralmente dizem que foi aos poucos, às vezes num certo evento. Eu acrescento a outra pergunta: o que é que mudou na sua vida? Em algumas vezes eu já ouvi, e uma me tocou profundamente, em que esse menino disse: eu falava palavrão e agora não falo mais. Na realidade dele, menininho ainda, o palavrão, moda, entre todos os seus colegas, era algo que ele via que estava errado e não queria praticar mais. E se alegrava por estar vencendo essa vontade ou esse costume em volta de si de falar palavrão. Que o homem santo, a mulher santa, não fala palavrão, nem pensa palavrão. Mas se eu falo palavrão, e eu não falo, para ficar bem claro, eu preciso dizer: Senhor, eu não quero falar palavrão, me ajude. E assim eu poderia mencionar qualquer outra área, porque o caminho é sempre o mesmo, mas começa com esse inventário. Quarto lugar, ore ao Espírito Santo para que ele santifique você. Estou dizendo, portanto, que o processo da santificação é exercido sobre as nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus. Mas usemos uma ilustração do Antigo Testamento para bem compreendermos isto. Quando nós lemos o Deuteronômio, sobretudo 2º, 3º e 4º livros, nós encontramos uma série de orientações sobre os sacrifícios. Basicamente, quando a pessoa cometia um pecado, devia oferecer um sacrifício a Deus. Dependendo do pecado, conforme o regulamento, ele trazia um animal, maior ou menor, e colocava sobre um altar, ou um cereal sobre o altar. A partir daquele momento, aquele que ofereceu o sacrifício não podia pegar mais. Ele não era mais dono ou daquele bezerro, daquele cordeiro, daquele quarto de carne, ou daquela porção de arroz, ou algum outro cevada, ou algum outro cereal. Não podia mais tocar nele, pertencia a Deus. O que acontecia com isso colocado sobre o altar? Uma parte ia para o sacerdócio, para o alimento dele e de sua família, e também dos levitas. E outra parte era queimada. Essa parte que era queimada, a fumaça então subia como um incenso agradável a Deus. Então o perdão era concedido nos termos desse ritual, mas é claro, observado o coração, considerada a intenção do coração. Quem é que colocava fogo neste altar? Às vezes, os sacerdotes queriam manipular, queriam pegar, digamos, a parte melhor, que não estava na prescrição. E um deles chegou a oferecer um culto estranho e morreu por essa situação, porque aquilo que estava ali não pertencia ao sacerdote e não pertencia ao ofertante, pertencia a Deus. Quem queimava, portanto, é claro, usando um sacerdote, às vezes sem usar ninguém, era Deus. Essa ilustração apenas nos ajuda a entender que quem faz o trabalho de nos santificar é o Espírito Santo. E qual é o nosso trabalho? Eu dou os passos que eu preciso e me coloco sobre o altar. Senhor, agora o Senhor é o dono, agora o Senhor faça, agora o Senhor queime o que precisa ser queimado na minha vida. Às vezes gastamos muito tempo nos penitenciando, nos destruindo, que nós queremos ser santos e fazemos o que achamos que devemos fazer. Alguns que flagelam o corpo, quem sabe Deus vai ter misericórdia de alguém que sofreu ou que subiu de joelhos uma escadaria. Não, não é isso, é colocar-se no altar. Essa é a nossa parte. Depois nós nos colocamos no altar, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Então, o passo é: Senhor, santifique-me.
Porque, meu irmão, minha irmã, o nosso pecado é algo tão arraigado que nós não conseguimos nos livrar dele sozinhos, não. É uma ilusão de nossa parte, só traz sofrimento a gente querer se livrar do pecado que a gente tem. É o Espírito Santo que nos livra. Mas nós demos o passo e colocamos o nosso corpo, a nossa vida no altar de Deus. Só que às vezes pode queimar, né? E quando queima, dói. Então é melhor ficar perto do altar. Ou melhor ficar longe do altar. Não tem como o pecado ser retirado de nós sem que doa. Essa é a nossa mais bonita oração. Não é Senhor, me dê isso, me dê aquilo. Porque o que Ele vai dar daqui a pouco vai desaparecer, até a nossa saúde, depois ela vai embora de novo. Nossa melhor oração é, Senhor, santifique-nos, purifique-nos, limpe-nos, queime o que tem que ser queimado. Que nossas vidas, assim eu quero ser, devem ser cheiros suaves ao Senhor. Quinto lugar, disponha-se a aprender com os santos da Bíblia. Se você aprende de homens ímpios, vai ser ímpio também. Mas se você aprende de homens santos, vai ser santo também. Um dos gêneros mais preferidos na literatura, além do romance, hoje é o gênero da biografia. E a biografia antiga tinha uma característica, exceto a Bíblia: só elogiar as pessoas. E a biografia que hoje vende, uma do homem de negócio, como ele venceu na vida. E a outra é tentar apurar os defeitos do biografado. Isso vende. Virtudes não vende. Não vendem. O gênero biográfico não prospera no meio cristão. São raras as biografias. Mas nos outros setores prosperam muito. E essas biografias nos ensinam a como a gente não viver. Eu li duas há algum tempo. Uma, Chateaubriand, Fernando Moraes. Excelente trabalho, mostrando como ele construiu o seu império, hoje já desaparecendo. Nem sempre dentro da lei. E a outra biografia, que eu li mais recentemente, de Garrincha, que jogava naquele time de duas cores, que nem todos podem torcer, só os escolhidos. Eu quis dizer escolhidos para sofrer, nesse sentido. E o Rui Castro mostra que o álcool derrotou o Garrincha. E é interessante que a vida do Rui Castro, de certo modo, guarda uma semelhança com o seu biografado. Porque o Rui Castro também é um jornalista bastante conhecido, biógrafo da área da música, sobretudo, também estava sendo destruído pelo álcool. Até que ele fez um compromisso radical de não beber mais. O pai do Garrincha, o pai do Manuel, dava álcool para o seu menino, junior ainda. E aquilo se tornou um padrão na vida do Garrincha. E ceifou a sua carreira muito cedo. Gênio do futebol, que ele era, como todos reconhecem. Como ler a biografia do Garrincha? Para fazer igual a ele? Não, para fazer o oposto dele. Ou seja, nós podemos aprender a ser santos, com os santos, e também com os ímpios. Mas em que sentido? Vamos pegar, por exemplo, já mencionei aqui várias vezes, Salomão, o homem sábio. Mas a sua história termina assim, e o seu coração não era mais íntegro diante de Deus. Lembram aquele hino do cantor cristão?
quantos que iam bem, mas hoje longe vão. Nós temos que aprender com os santos da Bíblia, com os santos da história do cristianismo. Nós temos que aprender com os exemplos dos outros. E temos que saber que nós somos exemplos para os outros. Já mencionei aqui que algumas vezes eu ouço cristãos dizer assim: eu não sou exemplo para ninguém. E o cristão que assim diz está completamente enganado. Porque nós todos somos exemplos, bons ou ruins. A nossa escolha é que tipo de exemplo nós seremos. Não temos como escolher ser ou não ser exemplos. Temos que escolher se seremos exemplos de homens santos, de mulheres santas, ou de homens ímpios, de mulheres ímpias. É só essa a nossa escolha. E qual é a nossa escolha? Como eu disse, eu parti de um pressuposto que vou acrescentar melhor. Deseje ser santo. Se esse já é o seu desejo, deseje ser ainda mais santo. E se esse não é o seu desejo, diga: Senhor, eu quero ser santo. Não se esconda na sua história. Não se esconda nas suas heranças. Não se esconda nos seus desejos. Não se esconda nos seus temperamentos. Olhe para você e diz: isso que eu sou, eu quero ser melhor. Isso que eu sou, eu não quero ser. Nós não temos que ser escravos de nossos maus hábitos. Nós não temos que ser escravos do pecado, porque nós já fomos libertos e nos tornamos os escravos de Deus, isto é, amigos de Deus, aqueles que fazem o que Deus pede que nós façamos. Para tanto, quero abrir para o Ezequiel em 1 Pedro 2:2. Pedro 2:2, a versão NVI diz o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Qual é o leite que estamos bebendo? É um leite espiritual puro? Vamos crescer para a salvação. Mas se bebemos outro tipo de leite, o leite estragado, o leite contaminado pelos valores deste mundo, não vamos de modo algum crescer para a salvação, mas crescer para a destruição. 1 Coríntios 2,16, por favor, se puder, abra. Porque temos aqui um claro conselho nesse caminho. E o conselho é este: deixemos que a palavra de Deus nos modele segundo o modelo da mente de Cristo. Nós, porém, 1 Coríntios 2,16, temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo pensava. Ter a mente de Cristo é desejar como Cristo desejava. Ter a mente de Cristo é reagir como Jesus Cristo reagia. Quer ser santo? Então, tome posse dessa promessa de que você tem a mente de Cristo. Como diz Paulo aos Colossenses, você não vive segundo os rudimentos do mundo, mas segundo os princípios de Cristo. Você quer realmente ser santo? Acredite
que você pode ser santo. Você quer ser realmente santo? Acredite que você pode ser libertado daquilo que impede você de ser santo. Sejam tradições, sejam heranças, sejam temperamentos, sejam desejos, sejam disposições pervertidas. Você quer realmente ser santo? Inventaria a sua vida. O que você entende e vê à luz da palavra de Deus que não pode ser mais a marca da sua vida? Nós deixamos marcas no mundo. Não temos como não deixar marcas. Como eu disse mais uma vez, marcas que valem a pena ser conhecidas e marcas que não valem a pena. Então, ore ao Espírito Santo para que Ele santifique você. Ponha a sua vida no altar de Deus e deixe que Ele purifique os seus lábios, a sua mente, os seus desejos, o seu corpo. Junte-se àqueles que são santos. Aprenda com Elias. Aprenda com Paulo. Aprenda com Isaías. Aprenda com Amós. Aprenda com Maria. Aprenda com Lloyd. Pessoas santas. Se foram, nós também podemos ser. Um desafio bastante simples, o convite bastante claro está colocado diante de cada um de nós. Além do desejo, eu sugeri algumas ações. Deixe-se modelar pelo modelo da mente de Jesus. Sinceramente, meu irmão, minha irmã, esse é um assunto que só você e Deus têm um claro conhecimento. Você sabe que pode dizer: Senhor, eu sou santo, santifica-me mais ainda. Você pode dizer: Senhor, eu não sou santo, tem sido muito difícil, mas eu quero colocar, me empurra para lá, a minha vida no teu altar, para que o Senhor santifique. Vamos ouvir o coro da igreja cantando agora no Monte das Oliveiras. Enquanto você ouve esta música de Guilherme Loureiro, eu quero lhe convidar a orar e decidir o que fará da sua vida diante de Deus.
enquanto nossos diáconos e diáconas servem os elementos, pão e vinho, à congregação e ao coro, nós podemos cantar então que Jesus é o pão da vida, é o pão do céu. Vamos cantar também as duas primeiras estrofes do hino Para o Céu, por Jesus irei. Como uma expressão de nosso desejo, de nossa certeza, porque tudo isso é possível, porque Jesus nos abriu o caminho com a sua vida. Por esta razão, ele é chamado de santo. E espera que nós vivamos como ele viveu, também vivamos como santos. Cantemos então a primeira e a segunda estrofes. Oh,
Esses elementos, como nós sabemos, representam, simbolizam, assim entendemos, quando Jesus diz: isto é o meu corpo, está dizendo que ele simboliza o corpo dele que foi entregue na cruz para nos justificar, para nos perdoar dos nossos pecados. De igual modo, esse cálice contendo uma porção de suco de uva simboliza o sangue dele, que, tendo sido derramado na cruz, nos purifica de nossos pecados. Por isso, acompanhando sobretudo os instrumentos, nós podemos fazer esta oração que encontramos no mesmo hino que cantamos agora na última estrofe. Podemos olhar para esses elementos, o pão e a uva, e então dizer: isso representa que os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Com Jesus eu vou, levo a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Vamos cantar então essa última estrofe, o estribilho, e depois vamos tomar o pão e o vinho. Sim, Senhor, eu deixei os caminhos ímpios do mundo para ser modelado pela mente de Jesus. Tomemos do cálice. Ó Senhor, por tua graça, então somente por tua graça, para o céu eu irei. Vamos colocar todos em pé, vamos cantar mais uma vez esse estribilho: para o céu com Jesus irei, para o céu por Jesus, podemos acrescentar também irei. Em seguida oraremos e nos despediremos. Lembro então que hoje à noite teremos nosso culto às 5h30 normalmente, de igual modo às 7h30. Amanhã, nosso culto com o pastor Alcenir, o capítulo 10 de Romanos. De igual modo na quinta-feira, na quarta-feira os grupos pequenos, sexta-feira os adolescentes, as demais atividades da igreja. E no dia 13, teremos normalmente nossos cultos na parte da manhã, não os teremos da tarde e noite.
então o amor de Deus, o Pai, e a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo conosco estejam hoje e para todo sempre.